Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a oração de Jesus e a sua glorificação. Segundo, a oração de Jesus pelos discípulos. Terceiro, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Nosso texto áureo se encontra em João capítulo 17, versículo 3, que diz: "E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." A verdade prática diz que a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. A palavra-chave é intercessão. Primeiro tópico, a oração de Jesus em sua glorificação. Primeiro subtópico, a oração de Jesus. Então, entre todas as orações do Senhor Jesus que foram documentadas nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é indiscutível, irmãos, que João ele relatou a mais elevada. Está em João capítulo 17, versículos 1 até o versículo 26. Aí em João capítulo 17, no primeiro versículo está escrito assim: Jesus falou essas coisas. Então essa frase aqui, Jesus falou essas coisas, elas nos leva ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito Santo como Consolador, conforme nós estudamos em lições anteriores. João 16, 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o local e onde o Senhor se encontrava era o mesmo da última ceia com seus discípulos. Quanto à oração de Jesus, do capítulo 17, que é o que nós estamos estudando hoje, os estudiosos eles se referem a ela como oração intercessora, a oração sacerdotal ou a oração da consagração. Particularmente eu conheço mais como a oração sacerdotal. Então Jesus apresentou essa oração em 3 partes. Que partes foram essas? Então ele orou por si mesmo, dos versículos 1, estamos falando do capítulo 17 de João, tá? Do versículo 1 até o versículo 8, ele orou por si mesmo. Ele intercedeu pelos seus discípulos, do versículo 9 até o versículo 19. E ele também fez uma oração pela igreja do futuro, ou seja, por você e por mim, dos versículos 20 até o versículo 26. Então a oração de Jesus pela sua glorificação é o subtópico de número 2. Jesus estava plenamente ciente do que? Do seu ministério e da finalidade da sua missão aqui na terra. Ele tinha pleno conhecimento disso. Então assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. João 17:1. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então essa glorificação seria mediante a sua morte, pela qual o mundo conheceria, e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas. Glorificar aqui também significa torná-lo conhecido. Então Jesus seria conhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo, conforme João capítulo 17, versículos 3 e 4. O terceiro subtópico fala sobre a mesma glória com o Pai. João 17, 5 está escrito: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." Então, para aqueles que acreditam que Jesus em algum momento foi criado, que Jesus não é Deus, olha só o que ele está dizendo aqui, glorifica-me com aquela glória com que eu tinha contigo antes que o mundo fosse criado. Então, antes que o mundo existisse, o Senhor Jesus estava junto com Deus, glorificado juntamente com o Pai, com a mesma glória com o Pai. Então, essa referência, a glória, se relaciona à divindade do nosso Senhor como verbo divino, como palavra, antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é o quê? É a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. No versículo 5, somente Jesus, que é o Filho de Deus, poderia fazer esse pedido, uma honra que ele já possuía antes que o mundo existisse. João 17, versículos 11, 21 e 24 diz assim: "E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo.
guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus, ele é um com o Pai, da mesma essência. Jesus também é divino. Versículo 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados, ele recebe a vida eterna e conhece através da fé quem? João 17,3, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O resumo desse tópico diz que a oração de Jesus demonstra o seu desejo em glorificar o Pai e reafirmar a glória que compartilha com Ele desde toda a eternidade. O segundo tópico fala sobre a oração de Jesus pelos discípulos. Primeiro subtópico, a intercessão pela proteção dos discípulos. Dos versículos 4 a 8, com exceção do versículo 5, Jesus ele ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo que realizou durante o seu ministério na terra. Agora, no versículo 6, ele já intercede pelos seus discípulos e também pela unidade entre eles, já que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus iniciou. Se refere a eles como homens que do mundo me deste, exatamente o versículo 6 aqui, tá? Então Jesus revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que o Pai os entregou a Ele. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. João capítulo 17, versículo 6, a parte B do versículo. Então, ao longo de 3 anos e meio aproximadamente, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. Claro que nem todos se mantiveram fiéis até o fim, como é sabido de todos, né? Segundo subtópico, fala sobre os discípulos receberam a palavra. Então, em algumas ocasiões, os discípulos eles tinham dificuldade para entender os ensinamentos de Jesus. Contudo, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder lá no dia de Pentecostes. A isso lhes permitiu o quê? Entender e também difundir o que aprenderam com o Mestre Jesus. Está lá em Atos capítulo 2, versículos 14 até o versículo 36. Agora, voltando aqui no versículo 6, Jesus afirmou ao Pai que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida. O que diz lá? E guardaram a tua palavra. Versículo 6 de João capítulo 17. Então, se nós vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo os ensinamentos de Cristo, nós podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Então, nós precisamos, é uma condicional aqui que nós estamos falando, né? Não está escrito na Bíblia, não, é o dentro da nossa lição. Então, se nós vivermos, levarmos a vida conforme a palavra de Deus, conforme o que está escrito aqui, aceitando e também obedecendo os ensinamentos de Jesus, que é a sua palavra, nós podemos testemunhar do Evangelho com credibilidade, nós podemos cumprir aquilo o propósito para o qual nós fomos chamados com credibilidade. As pessoas vão acreditar na nossa palavra. Por quê? Porque nós estamos vivendo a palavra, não é vivendo conforme os nossos desejos, não, vivendo conforme o desejo de Cristo, conforme aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Aí sim podemos ter credibilidade. O terceiro subtópico fala sobre protegidos do mundo. Então, João capítulo 17, versículo 14, ele afirma assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Só que é importante prestar atenção ao termo mundo aqui, porque ele pode se referir a 3 coisas. Primeiro, universo criado, João 17,5. Segundo, a toda a humanidade, João 3,16. E terceiro, ao sistema espiritual governado por Satanás. Ou seja, nesse caso é desse mundo aqui que nós estamos falando, tá? Então Paulo descreve esse mundo como um governo espiritual do maligno. Efésios capítulo 2, versículo 2. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. Escutou agora? Curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, agora não, agora nós andamos segundo a palavra de Deus, que é diferente. Andávamos segundo os príncipes das potestades do ar, agora nós andamos segundo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus, ele deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que ele é incompatível com o Evangelho. O sistema do mundo é incompatível com o Evangelho, que está debaixo da influência do príncipe deste mundo. O sistema do mundo está debaixo do príncipe deste mundo, está debaixo da influência do príncipe deste mundo. Então, João, capítulo 12, versículo 31 diz: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 14:30 também diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então quem está debaixo do sistema mundano também está sendo governado pelo príncipe deste mundo, que é o próprio inimigo das nossas almas, conhecido como o diabo, Satanás, a antiga serpente. O resumo desse tópico diz que Jesus pediu a proteção para os seus discípulos, que acolheram a palavra e necessitavam ser guardados do mal que existe no mundo. O terceiro tópico fala sobre a oração de Jesus pelos que viriam a crer, ou seja, naquele tempo, há 2000 anos atrás, Jesus já intercedeu por nós. Primeiro subtópico, a oração pela unidade da igreja. Então, nessa terceira parte da súplica, dividimos em três, vocês se lembram? Então, nessa terceira parte, Jesus pediu pela unidade, unidade da igreja, harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor, ele tinha um anseio por uma união verdadeira, uma união genuína, tal como a que existe entre ele e o Pai. Então essa foi a súplica do nosso Senhor, João 17:21, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Então da mesma forma que Jesus estava no Pai, o Pai estava nele, ele queria que nós também fôssemos um, nesse mesmo sentido. Aí vem o segundo subtópico que diz assim: propósito da unidade. Tem propósito da unidade? Tudo que Deus faz tem um propósito. Então qual que é o propósito da unidade? O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão, a súplica, a oração do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Está lá no versículo 21 de João 17, tá? Então, dessa forma, a igreja ela revela a unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. Quais são eles, Valdecir? Então, primeiro, união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Segundo, união essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. O nosso conhecimento tem que ser assim, tem que crescer a cada dia. Hoje tem que saber mais que ontem, amanhã saber mais do que hoje, tá? Conhecimento. 2 de Pedro 3,18. Antes crescei, olha só o que ele diz agora, presta bastante atenção. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então são duas coisas que nós precisamos crescer, na graça e no conhecimento. Não adianta só graça, não adianta só conhecimento. É necessário que haja os dois, mesmo porque nós temos duas pernas e precisamos das duas para andar, não é? Tem uma que é mais importante? Não, as duas são importantes, as duas são necessárias para um passarinho voar. Qual asa é mais importante, a direita ou a esquerda? As duas são necessárias para ele poder voar. Para a vida espiritual, o que é necessário? Qual que é melhor, a graça ou o conhecimento? Os dois são necessários que nós cresçamos para fazer uma obra muito bem feita aqui na terra. O terceiro fala sobre união essencial entre os salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós e se nós dermos lugar para ele, ele vai trabalhar na nossa vida e o fruto dele vai desenvolvendo dentro de nós. Qual que é o fruto? Gálatas 5, capítulo 22 e o 23 também. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí o 23 diz assim: contra estas coisas não há lei. Existe lei contra o amor?
Existe lei contra a alegria, contra a paz? Existe lei contra a longanimidade? Não, não, contra essas coisas não existe lei. E o quarto aqui também fala sobre a união essencial dos salvos, manifestada na glória como filhos de Deus e também detentores da vida eterna. João 17, 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então o terceiro subtópico fala sobre oração por encorajamento à unidade. Não sei se você percebeu, mas a unidade está muito falada nessa lição, não é? Está claro, tá muito claro para nós, não é? É isso mesmo. Então o terceiro fala em oração por encorajamento ao quê? A unidade novamente. João 17, versículo 21 e 22 diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando todos forem um, todos vão crer que Jesus foi enviado por Deus. Versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, da mesma forma que Jesus é um com o Pai, Ele quer que nós, que a sua igreja, seja um também com eles. Então, o nosso Senhor, Ele roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. Ele também crer em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã. Então, sem essa unidade de fé, o testemunho ele perde completamente a sua credibilidade. Se Cristo manda fazer uma coisa e nós fazemos outra, que credibilidade nós vamos ter para falar de Cristo? Não é. Então, nós precisamos andar de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. O resumo desse tópico diz que Jesus fez uma oração pela unidade da igreja, promovendo a comunhão entre aqueles que viriam a crer. Então, Ele orou pela igreja, Ele orou para que nós tivéssemos comunhão. Ele está falando de pessoas que ainda nem tinham nascido, está falando de mim, está falando de você. Há 2000 anos atrás Ele estava fazendo oração por você e por mim, sabendo que pessoas iriam crer no seu nome, pessoas que estavam muito distantes do local onde Ele esteve aqui na terra. Está vendo só? Ele já intercedeu por mim e por você. O próprio Senhor Jesus já intercedeu por nós. A conclusão dessa lição diz que a oração sacerdotal de Jesus ela continua a ressoar nos dias atuais. A oração dele é válida para hoje e também para o futuro, para outras pessoas que hão de nascer ainda, para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante, enquanto a igreja estiver aqui na terra. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve nos manter cientes da nossa função no reino de Deus. Valdecir, qual que é a nossa função no reino de Deus? Testemunhar do Senhor Jesus Cristo, ser testemunha de Cristo, falar do amor de Cristo, pregar o Evangelho de Cristo. É isso, e essa é a nossa função, esse é o nosso privilégio, é isso que nós precisamos fazer no reino de Deus aqui na terra. Então agora, 3 pontos muito importantes na Bíblia que nós precisamos, todo mundo precisa saber, ter na ponta da língua, caso alguém nos pergunte, caso alguém nos questione. O texto áureo da Bíblia, você sabe qual que é o texto áureo da Bíblia? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. Vou dizer, qual que é o resumo da Bíblia? O resumo da Bíblia está lá em Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então o resumo da Bíblia é Marcos capítulo 10, versículo 45. Agora, qual que é o propósito de Deus? Qual que é o propósito? O que Deus quer para a nossa vida? Está lá em João capítulo 17, versículo 21. Nós já tratamos nessa lição de hoje, tá? Para que todos sejam um. Então, qual que é o texto áureo da Bíblia? O texto áureo da Bíblia fala sobre amor. Qual que é o resumo da Bíblia? O resumo da Bíblia fala sobre serviço, sobre servir. E qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é unidade, que todos tenhamos o mesmo pensamento, que nós puxamos a corda sempre para o mesmo lado, que nós possamos fazer a vontade do Senhor aqui nessa terra. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.